você tem um produto sustentável que é incrível, que é realmente maravilhoso, mas que vive encalhado na prateleira e que você não sabe o que fazer para vender no volume que você gostaria, nem pelo preço que você gostaria, pois saiba que agora, nessa live, eu vou revelar os 7 erros que fazem o seu produto ser ignorado. E eu tô fazendo isso porque eu entendi que eu preciso ajudar donos de negócios sustentáveis a terem um processo de venda estruturado, que saibam gerar fluxos de venda sempre que quiserem. E para isso, essa live entra no contexto de um aquece, de uma preparação que eu tô fazendo para um grande lançamento do método Sustente-se Power Agenda, que é mais do que um método que só te leva a tirar a tua ideia do zero do papel e levar ela para um patamar de negócio, de impacto positivo e lucrativo. E não é um só, né? Isso é um monte de coisa. Imagina você ter uma ideia sustentável e transformar isso em algo monetizável para o resto da vida, que te dá conforto financeiro, porque eu não te ensino a ganhar pouco dinheiro, eu te ensino a ter uma receita construtiva, constante, regular, vendendo produtos ou serviços sustentáveis. Se é uma boa proposta, se essa parece uma boa proposta para você, fica nessa live de hoje. Estamos em pleno feriado nacional, hoje dia 7 de setembro de 2022, agora é meio-dia 17 e hoje é o aniversário da minha mãe. Na minha casa aqui estão todos os meus sobrinhos, estão os meus irmãos, a minha mãe celebrando, e eu escolhi fazer essa live para você. Porque eu tenho um compromisso profissional e eu tenho um chamado. É claro que eu avisei antes, né? Isso foi arquitetado, construído. Ontem eu fiquei até não sei que horas ajudando minha mãe a arrumar tudo, porque ela sabia que eu ia estar aqui envolvida nessa atividade com você. E se eu tenho um compromisso de estar aqui em pleno feriado e te ensinar uma coisa incrível que pode mudar o curso do seu econegócio, eu entendo que é justo que você também identifique quanto esse conteúdo pode ser valioso para você. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que a grande causa que move o perfil Empreende Verde, que é esse perfil que você está assistindo, é ter identificado que existem pessoas que têm um valor de contribuição incrível para a sociedade, que têm soluções que são curativas, que são regenerativas. Eu até chamo isso, não só eu chamo, mas eu adotei esse termo, que são as empresas Healing Company, que são as empresas que regeneram a sociedade. Então, são empresas que tiram lixo, são pessoas que trabalham de forma inclusiva, que contratam minorias, entende? Então, e essa indústria que ela tem propósitos socioambientais, ou seja, ela tem a intenção de melhorar a sociedade, mas tem fins lucrativos, tem um lugar aqui no Brasil, tem uma posição, que é a indústria 2,5. O que é a indústria 2,5? Ela não é nem a indústria 2.0, que ela é uma indústria poluente, das pessoas que acumulam riqueza, que pagam mal seus funcionários, que se der um acidente ambiental não estão nem aí, porque o único objetivo é lucro. Essas indústrias, as 2,5, elas também se diferenciam do terceiro setor, porque no terceiro setor são as empresas socioambientais que não têm fins lucrativos. Então, que elas têm sim um propósito de levantar o capital necessário para girar aquele projeto, às vezes até um capital filantrópico, e se constituem como ONGs, OCIPs, organizações sem fins lucrativos, para levar aquele projeto adiante. Mas existe esse setor 2,5, que é onde se posicionam as indústrias que têm propósitos, sim, propósitos socioambientais, né? Fins de regenerar, de curar, de melhorar, lugares que servem até como um pequeno oásis urbano da sociedade. E aqui, gente, eu quero dizer que quando eu tô falando sobre essa indústria regenerativa e curativa, ela vem de várias maneiras. Ela pode ser um brechó, ela pode ser um escritório de licenciamento ambiental, ela pode ser um restaurante vegetariano, ela pode vir num galpão maker, ela pode surgir numa floricultura, numa pet shop. Então, são pessoas que têm um compromisso ético com sustentabilidade acima da média das outras pessoas. E que encontraram como colocar esse compromisso no seu ofício, no seu trabalho. E através disso proliferam sustentabilidade no mundo, mas também transformam isso numa fonte de receita pessoal, como um
restaurante vegetariano, por exemplo. E o que acontece? O que eu vejo nessa galera? Eu vejo que essa galera tem soluções incríveis, que tem um valor de contribuição altíssimo para a sociedade, mas que elas, por várias razões, por ter marra antissistema, por não saber fazer um planejamento estratégico, por não gostar de toda essa formalidade, por não pensar em dinheiro, não ter ambições com dinheiro, fazer muito... São pessoas muito voltadas às humanas, pessoas muito sensíveis e empáticas a terceiros. Então, o dinheiro, elas queriam trabalhar e o dinheiro brotar, assim, e as coisas serem pagas, porque elas não gostam nem de pensar, nem de planejar, nem de almejar, nem de colocar uma meta. E por conta disso se vulnerabilizam tanto nesse cenário que acabam quase se auto-boicotando. E alguns não são nem quase, alguns chegam a fechar seus econegócios, desistem dos seus sonhos, simplesmente por quê? Porque não tem a habilidade de vender. Então, eu costumo dizer que quando eu tô no meio de donos de negócios sustentáveis, né, talvez o que te separe da vida que você quer ter é a falta da capacidade de vender, porque você já tem um negócio sustentável, você já tem uma bandeira, você já preserva uma série de coisas que são importantes para você. Imagina você fazer tudo isso e ainda ser bem remunerado por isso. Você entende onde eu quero te levar? E eu quero que você leve isso bastante a sério, porque esse é o tendão de Aquiles desse setor. E quando eu venho aqui, eu falo de dinheiro, e eu coloco metas, e eu falo para vocês estruturarem um processo de vendas, e eu sugiro que vocês... sugiro não, né? Eu dou aulas e mais aulas e mais aulas para que vocês tenham um negócio sustentável robusto. Uma empresa que ela é menos dependente de você. Porque ela anda sozinha, e ela anda sozinha se ela é autogerenciável, e ela é autogerenciável se as pessoas que estão fazendo parte dessa construção desse sonho com você sabem exatamente quais são suas metas, por que elas estão fazendo isso, se sentem conectadas com um propósito maior. Entende? Então, o que eu tô fazendo aqui é te dar ferramentas, checklists, estratégias, tudo que você precisa para ter um negócio sustentável, que isso você já tem, isso já é esse compromisso ético. Eu já nem ensino mais essa parte, porque os meus alunos já chegam com isso, já tem marketplace, já sabem sobre o parabeno, sobre o lixo zero, já sabem sobre tudo. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam de técnicas para vender sobre isso. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a reunir essas pessoas, trazer com esse propósito, e agora comecei a colher os primeiros resultados, e tô vendo quanta potência tem esse segmento, quanta potência tem esse movimento. Daqui a 10 anos, você não vai acreditar que eu tava fazendo essa live aqui sozinha, no dia do aniversário da minha mãe. Que esse comecinho aqui eu tô indo sozinha. Daqui a pouco vai surgir alguém. Porque trabalhar com sustentabilidade tem a ver com constância. E quando você tá nadando contra a maré, eu já tô aqui pegando pessoas que são sustentáveis. E daí, por elas serem sustentáveis e fazerem isso nos seus ofícios e várias coisas, elas têm características muito fortes. Normalmente são pessoas que têm valores muito fortes. E quando eu chego aqui e proponho elas a pensarem em dinheiro, vem vários desconfortos de ordens diferentes. Eu conheço pessoas que são maravilhosas. Eu tenho uma pessoa que me acompanha aqui no Instagram, que ele fez um motor, que a patente desse motor, que não usa nenhum tipo de corrente, ela foi avaliada em mais de R$1 bilhão. E há mais de 10 anos esse cara tem dificuldade de tirar o projeto da gaveta, até ter me conhecido, porque agora ele já tá tirando esse projeto do papel. Por que isso, gente? Porque não tem ambição financeira, porque fez aquilo por amor, porque aquilo brotou nos seus anos de estudo. Então eu vejo doutorados, mestrados sobre bioplástico, pessoas que chegam nessa resposta e daí não conseguem comercializar. Porque não sabem que passos dar para começar a produzir, para encontrar um mercado, para vender regularmente, que preço eu vou dar, como que eu vou vender, para quem eu vou vender, como que isso funciona. Entende? E daí, a gente tá cheio de capacidade produtiva sustentável nas gavetas. E isso me dá um nervoso. Que daí vem aqui, eu assumo o arquétipo da Fabiola Furacão e chego aqui, faço 4 dias de imersão, que é o que tá acontecendo. Eu tô dando um mini curso gratuito chamado A Revolução Sustentável, que é um mini curso, mas assim, com aulas densas, profundas, e é tão fantástico que em 4 aulas eu te ensino uma estratégia infalível para você ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis.
E é uma estratégia infalível que não só te ajuda na alta performance de vendas, mas ela te ajuda na construção de um legado, encontrar um cliente apaixonado. Eu reunei as coisas mais importantes para o dono de negócio sustentável e coloquei num curso chamado A Revolução Sustentável. Entende o papel que eu quero colocar, a tribo que eu quero liderar, as pessoas que eu tô aqui para conectar? Então, todas as noites está acontecendo a Revolução Sustentável, que são 4 aulas. Hoje de noite, a aula vai ser como atrair clientes novos e apaixonados todos os meses. E você pode assistir mesmo que não tenha visto a aula número 1, mesmo que não tenha visto a aula número 2, você vai ter muita orientação dentro dessa aula. Se você quer ter clientes novos, apaixonados todos os meses, vem para a aula de hoje. É às 19 horas, 19 minutos, só que ela acontece no Zoom. Para você ter acesso ao link dessa aula, você tem que clicar no link da minha bio e entrar num grupo de WhatsApp silenciado, onde eu tô mandando todos os avisos, material extra. E dentro desse contexto, desse curso, A Revolução Sustentável, eu decidi fazer no contraturno essas lives. Então, as aulas que eu tô dando lá na Revolução Sustentável, a primeira foi 10 coisas que nunca te falaram sobre vender produtos ou serviços sustentáveis. Aí ontem à noite eu dei... Ai, meu Deus! Qual fator você deve ativar para ter... ter valores acima da média dos seus concorrentes, para ser valorizado no mercado. Hoje de noite eu vou ensinar essa aula como ter clientes novos, apaixonados todos os meses. E amanhã, na aula de amanhã, para dar uma chance para quem perdeu as 3 primeiras aulas e que estão entrando e conectando com esse conteúdo, eu dou uma aula que faz um resumão dos 3 primeiros dias e que daí também te mostra o que você precisa fazer para ter um negócio sustentável, lucrativo por um longo prazo. E daí na última aula eu faço um amarre disso tudo, dou um resumão e você vai sair de lá com o passo a passo de uma estratégia infalível para ter alta performance na venda de produtos e serviços sustentáveis. E junto com isso eu decidi fazer essas lives porque eu vejo essa dificuldade em estruturar um negócio lucrativo que o dono de negócio sustentável tem. Então eu fiz 4 lives que na realidade vão se transformar em 6, hoje já decidi várias coisas aqui. E essas lives vem para ativar o seu perfil lucrativo. Então, a primeira live foi como desvendar a cabeça do seu cliente e descobrir pelo que ele te paga. Hoje eu tô te mostrando 7 erros que fazem o seu produto ser ignorado. Amanhã, deixa eu pegar aqui, não sei se eu tenho anotado aqui, mas amanhã tem outra live incrível e mais outra live incrível, todas voltadas para você poder finalmente ter um negócio que gera receita financeira e que salva o mundo. Então vamos lá, gente. Eu vim aqui com essa promessa, né? Só pra você saber, na aula número 1, né? Que eu te dei... como é que era? Na aula número 1, que eu te ensinei. Meu Deus, que pessoa cansada. Acabei de falar. Bom, eu te ensinei uma rota ideal para o teu cliente ideal. E uma rota precisa. Então, na aula número 1, você tem uma rota precisa de como encontrar o cliente que dá valor para a sua oferta. E daí, dentro dessa realidade, eu também te mostrei como que você ativa um fator que te faz ter um valor acima da média dos seus concorrentes. Essas foram as 2 primeiras aulas. Então, agora, eu vou te mostrar o que você tem feito que tem feito o seu produto ser ignorado. E a primeira coisa, pega papel e caneta e vão para aula. A primeira coisa é, você é mais do mesmo. Você não tem um diferencial. E quando você não tem um diferencial, significa que o seu cliente não consegue entender por que ele compra o seu produto no lugar do seu concorrente. E quando ele não consegue entender a diferença do seu produto para o produto do seu concorrente, significa que ele vai te comparar por uma única coisa, por preço. E quando você começa a entrar numa comparação por preço, você vai disputar preço e mesmo baratinho não vai vender muito. Então, a primeira coisa que você faz para ter o seu produto ser ignorado é não mostrar, não evidenciar o seu diferencial. O que a sua oferta, a sua solução, aquilo que você oferece para o mercado tem de diferente de todas as outras soluções que resolvem essa mesma coisa no mercado. E lembra, gente, aqui eu tô falando para um público da sustentabilidade. É muito comum que as pessoas pensem, o meu diferencial é ser sustentável.
Só que eu tô aqui para te ensinar a vender. E deixa eu te dizer, né, uma verdade que vai doer. E que eu não sei se você tá preparado para ouvir. Mas os sustentáveis são minorias. Isso até aí acho que você já sabe. E se os sustentáveis são minorias, você tem que aprender um argumento que venda o seu produto sustentável para alguém que não é sustentável. Saca? A sustentabilidade pode somar no seu diferencial. Mas se você faz uma comida vegetariana, o seu diferencial é ter um paladar agradável. Você vai ter que ter alguma coisa que incentive o cara a comer. E não a proteger os animais. Proteger os animais é a sua causa. É o seu compromisso ético. O seu argumento de venda é dizer que aquilo é delicioso, é maravilhoso, é o melhor paladar, é a comida mais incrível que ele já colocou na boca dele. E que tem os temperos não sei o quê. Você vai encontrar o seu diferencial. O que faz a sua comida, né? Ontem, por exemplo, na aula de ontem, tem uma pessoa que está focada em comida saudável para vegano. Porque é comum o vegano comer um monte de coisa frita, um monte de chips, queijo, coisa gordurosa. Então, não, vegano não come queijo, errei. Mas come coisa, muita coisa frita. Ela estava explicando isso, gafe total aqui na live. E pensa uma pessoa cansada. Ontem eu trabalhei até às 3 da manhã ajudando minha mãe, então hoje eu tô assim meio desconectada. E daí o que acontece? Se você não consegue entender o que o seu restaurante vegano tem de diferente dos outros restaurantes veganos, o que ele tem de diferencial é o paladar, é o clima, é a praticidade, você não vai conseguir se destacar do seu concorrente. E se você não consegue se destacar do seu concorrente, você começa a competir por preço. E quando você começa a competir por preço, fica muito difícil manter toda a roda girando, a qualidade do seu produto, tudo errado. Então, a primeira coisa que você faz para o seu produto ser ignorado é não deixar claro o diferencial que o seu produto tem em relação ao seu concorrente. A segunda coisa que você faz de errado para ter o seu produto ignorado é você não resolve o problema de alguém. Muitas vezes, isso assim é muito comum, que o dono de negócio sustentável resolva um problema para o mundo. Então, eu vou criar um escritório que vai fazer planos de colocar o lixo no lugar certo. Ok, isso resolve um problema do mundo, mas qual é a vantagem do seu cliente nisso? Como é que eu consegui, fazendo logística reversa, sendo especialista em lixo zero, cobrar valores, projetos de 15, 30, 45 mil reais para ensinar eles a pensar, enquanto tem pessoas que fazem planos completos de logística reversa não conseguem cobrar 5, 6, 7 mil reais por um projeto inteiro desses? O que eu fiz? Qual foi a maneira que eu encontrei para tornar o meu produto uma solução, enquanto um plano de logística reversa não é uma solução para o cara? E você percebe que a entrega é a mesma? Eu vou lá, eu dou um curso que ensina ele a pensar o seu lixo e fazer ele colocar aquele lixo no lugar certo, encontrar uma destinação e virar um território lixo zero. E eu consigo faturar muito mais do que alguém que vai lá e entrega tudo isso pronto. Aonde está a diferença nisso? Eu transformei isso numa solução para o cliente. Por quê? Porque eu envolvi ele no processo, eu fui dando coisas que ele quer. Então, a segunda coisa que você faz de errado para ter o seu produto ignorado é não ser uma solução para o seu cliente. E aqui eu volto a dizer que o cara sustentável muitas vezes é uma solução para o mundo. Ele pensa numa comida vegana, ele pensa em criar um plano de logística reversa, ele pensa em criar uma roupa de upcycling. Mas como que essas mesmas coisas são solução para o cliente? Bom, a comida vegana tem que ter um paladar maravilhoso, ou ela tem que fazer uma marmitinha fit, ou o que aquela comida vegana é de solução para todas as pessoas, mesmo as que não querem proteger os animais. Ela tem que ter um atrativo, entende? Da mesma maneira, o cara aquele que cria o plano de logística reversa, como que ele se transforma em uma solução para o cliente? Bom, ele pode pôr uma placa na frente da entrada dizendo que aquela empresa todos os meses desvia 95, 96, 97% dos resíduos e aquilo impressiona os clientes daquele restaurante, e daí aquilo vira um círculo virtuoso de pessoas que têm conexão com esse tema. E daí, que percebe que a entrega da empresa que está fazendo gestão de resíduo é comunicar de fundo, o operacional dela é tirar esse lixo e colocar no lugar certo.
Mas na vida real, ela é paga por criar um quadrinho que conta isso pro cliente lá na porta. Então, o que eu tô te ensinando aqui? A você transformar a sua solução um objeto de desejo pro seu cliente. Ele tem que ser uma solução que o seu cliente paga. Lá, a pessoa lá que decidiu fazer a roupa de upcycling, que tá pegando várias peças e reinventando, qual é a solução para o cliente? Ela dá mais estilo? Ela dá mais conforto? O que ela dá? O que ela tá entregando? Qual é o entregável de fato que ela tá dando para esse cara? Entende? Então, o seu trabalho, a segunda coisa que você precisa fazer para não ter o seu produto ignorado é ser uma solução para o seu cliente. Entender como que isso vira uma funcionalidade para ele, uma utilidade. Você está vendendo status, você está vendendo bem-estar, você está vendendo o quê? Então vamos lá. A terceira coisa que você faz para ter o seu produto ignorado é não ter detalhes que encantam o seu cliente. E olha como essas coisas se conectam, né? Lá a primeira é você não ter um diferencial, você ser mais do mesmo. A segunda é você não resolver o problema de alguém. E daí que é a terceira coisa, você não ter detalhes que encantam o seu cliente. Onde é que essas coisas se conectam? Quando você é mais do mesmo, provavelmente você não tem um público-alvo. Porque daí, quando você não tem um público-alvo e você não tá pensando em alguém, por exemplo, eu vou contar de novo o caso da doceira que faz bolos rock and roll, tá? Quando ela não fazia o bolo rock and roll, só fazia o bolo sem açúcar. Ela é uma doceira que faz bolo sem açúcar, ela dava essa solução pro mundo e não conseguia vender e tinha dificuldade de colocar seu produto no mercado. Quando ela transformou a doceria dela numa doceria de bolos sem açúcar rock and roll, ela começou a vender muito mais. E o que ela fez? Ela começou a mirar num público-alvo. Então ela entendeu que ela podia fazer um bolo de comemoração de 50 anos da Rolling Stones, ela podia fazer um bolo de comemoração do luto da morte do cara do The Doors, e ela vai inventando coisas que vão tornando aquele cliente dela interessado no arco narrativo dela, a ponto de acompanhar a história dela e ficar desejando o próximo bolo. E ficar desejando o próximo lançamento. É isso que você tem que fazer. Quando você entra num público-alvo, quando você sabe que diferencial você tem para o seu cliente, o diferencial dela não é ser sem açúcar, o diferencial dela é ser um bolo rock and roll. Tem gente que nem sabe que o bolo dela é sem açúcar, porque é tão delicioso que quando descobre, fideliza nela, saca? Então, o que eu tô te ensinando é independente. Você faz sustentabilidade porque aquilo é seu compromisso ético. E é lindo, maravilhoso, eu te apoio, eu te honro, eu te saúdo por isso. E eu sei quanto isso é diferente do resto do mundo. O meu trabalho aqui é te fazer vender. Então, agora você vai conseguir encontrar argumentos que fazem essa pessoa ir para um lugar onde ela desperte o desejo de compra do que você quer vender. E como que você faz isso? Tendo detalhes que encantam o seu cliente. E como é que você tem detalhes que encantam o seu cliente? Descobrindo o que é importante para ele. Vou dar um exemplo de maneiras de encantar o seu cliente. Peraí que eu até fiz uma colinha sobre isso. A primeira delas quando você quer encantar o seu cliente, é encontrar os acabamentos que ele está procurando. Então, vamos supor, vou pegar o exemplo de novo dessa confeiteira que faz bolo sem açúcar. Quais são os detalhes que esse cara está procurando? Eles procuram detalhes da história da banda, então ela põe umas figurinhas, e daí ela faz os bolos comemorativos, e daí vem com, às vezes, até um livreto explicando o que aquilo está acontecendo. Então, a Ellen chegando aqui, ufa, consegui, estava no mercado, preciso dessas informações. Vem, Ellen, vem, adorei que você tá aqui. E, inclusive, olhei seu perfil, hein? Tenho várias coisas pra te dizer. Vem pra aula de hoje de noite, que eu me inspirei em você pra escrever ela ontem até as 3 da madrugada, que hoje é aniversário da minha mãe. Então, o que você tá vendo aqui? Quais são as coisas que você vai fazer pra encantar o seu cliente? Como é que você vai saber isso? Pesquisando esse cara. Então, você vai encontrar maneiras de escutar. Quando ele chega, que nem a Ellen aqui, tá? Ela tem um restaurante vegano, né? Não sei se ela serve no balcão, nada. Eu vi que ela faz as marmitas. Mas, vamos supor que ela tivesse um balcão.
que ela vai escutar? Mãe, você viu que tem cebola caramelizada? Ela vai ver, pô, aquilo ali chamou a atenção do meu cliente. Aí alguém vai dizer assim, você viu o sushi de não sei o quê? E daí ela vai dizer, bom, aquilo lá chamou a atenção do meu cliente. Ou ela vai escutar o contrário, ela vai dizer alguém dizendo assim, putz, mas essa berinjela aqui não deu certo. E através dessas escutas ativas com o seu cliente, ela vai saber o que mais colocar e o que menos colocar para atender a solução que você está criando no mundo, mas para ir encantando o seu cliente. E daí vamos supor que não tenho balcão, não escuto o cliente, não estou na frente dele. Como que eu posso fazer para colher esse tipo de informação que vão me ajudar a ter detalhes que encantam o meu cliente? Bom, se eu vendo bijuterias, eu posso fazer uma amostra das bijuterias, e daí nessa amostra eu faço meio que um vernissage, e daí eu vou escutando os comentários das pessoas. Ou se eu tenho uma comida, eu posso fazer uma degustação. Ah, vão lançar 5 pratos novos da minha marca, quero convidar os meus amigos e meus clientes para vir aqui conhecer, e vai lá e serve. E daí você entende o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, e você escuta, né? Ali, por que as pessoas fazem uma degustação? Porque daí, depois da degustação, que tá lá no mercadinho, ela entende que, bom, a bolachinha sabor queijo vendeu mais que a bolachinha sabor alho. Mesmo com uma degustação. Então, eles começam a entender o seu público, eles sabem o que mais colocar na prateleira. Então, ela serve para você interagir com o seu público, entende? O seu objetivo agora é colher informações suficientes para criar um arco narrativo que eleve o nível dele de consciência a ponto de desejar o que você tem para vender. E desejar tanto que ele vai estar te procurando para saber, e agora? O que tem? O que você tem essa semana? O que tem de novo? Qual é o próximo lançamento? As pessoas me perguntam, né? Eu que não vendo toda semana, qual é o próximo lançamento? Então, o seu objetivo aqui é encontrar maneiras de encantar o seu cliente. E a maneira de encantar o seu cliente é dando os detalhes, os acabamentos. Por exemplo, eu posso... Até esses dias aconteceu literalmente isso. Talvez a Ellen vai usar esse conteúdo. Porque eu tava falando sobre encantar o seu cliente e fazer coisas incríveis e mostrar o seu diferencial e coisas importantes pra você. E a pessoa entrou na live, não era a Ellen, e ela me disse assim, mas eu faço marmita. Como que eu faço isso? Eu disse, bom, a maneira como você compra esses ingredientes, a maneira como você dispõe isso dentro da marmita, a maneira como você se comunica com o cliente é o que vai fazer com que a sua marmita tenha o valor A ou o valor B. Você entende que tudo é um processo e que você precisa comunicar esses bastidores? Tanto que daí eu fui lá, Ellen, pega essa, vou ter que falar, né? Eu sou aqui mentora e doa quem doer. É um doa com carinho, porque eu quero que você preste atenção e perceba que isso é um upgrade. Eu fui lá no seu stories e tinha o quê? Todas as comidas vegetarianas, daí vem um bife cortando com uma vaca não gostando daquilo. Como que isso inspira o seu cliente a comer mais uma comida vegetariana? Não inspira. Nem o vegetariano. Ele fica com aquela dó daquela pessoa. O seu objetivo no Stories é vender. Fazer uma comida vegetariana é o seu compromisso ético. Você faz isso porque você decidiu proteger os animais. Isso é lindo e maravilhoso. Mas para você fazer isso em larga escala, você vai tornar a sua comida uma comida sedutora para o cliente. Você vai dizer que você tem o melhor paladar, que você fez a melhor panqueca de nozes do mundo, que agora você criou uma coisa funcional e saudável e prática. Você vai dar coisas que entregam funcionalidade para o seu cliente. Tanto que eu passei lá na sua timeline, tem as fotos as fotos das comidas, mas nenhuma diz, essa te dá nutrição, essa é fit, essa não sei o que são as soluções que você me disse. Você me disse, eu dou comida fit para um cara vegano que só come fritura. Onde que ele percebe isso na sua comunicação? Entende? Então, o seu trabalho é o mesmo, você tá fazendo a mesma comida vegana, mas você vai vender mais com menos esforço se você tiver um diferencial e se você tiver um posicionamento. Como que eu posso ter posicionamento vendendo marmitas vegetarianas? Não sei, me dizem que cidade você tá, porque daí eu consigo pensar com você. É uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas vamos supor que eu vou pegar o exemplo de Porto Alegre. Vou fazer marmitas veganas para os ciclistas. Decidi que meu público é ciclista porque, pelo menos em Porto Alegre, é um público muito conectado com a causa de proteção dos animais, tem um grande número de ciclistas na cidade de Porto Alegre, várias coisas. E daí, quando você decide aquele público-alvo, você ainda tá fazendo marmita vegana.
Mas você vai começar a pensar no público do ciclista, você vai pensar, esse cara come um rangão, ele precisa de energia, aí ele precisa regenerar o músculo, porque na minha cidade tem muito morro, então eu vou pôr tal comida, e vou dizer, quer regenerar seu músculo da perna com a minha marmita? Hoje o cardápio é tal. Aí você vai começar a entender que ele tem que ter um lanchinho, porque em algum momento cai a energia dele, daí você vai vender a marmita, e como um upsell, né, que você vai entender uma hora de produtos, ou como um agregado, você vai dizer, você não quer comprar um lanchinho para levar de tarde? Ou, vou pegar outro exemplo, não, ciclistas talvez não seja uma boa ideia. Mogi das Cruzes é grande, ela tá dizendo, boa, estou em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. É grande, é pequeno? Quantos habitantes você tem? Me conta um pouquinho que eu não conheço tua cidade. Já ouvi falar o nome, mas não sei nada sobre ela. Então, eu vou dar um outro exemplo que você pode pegar. Pode dizer, ok, agora eu faço comidas veganas, marmitas veganas para mães. Quais mães eu faço? Eu faço para mães que são cansadas, mães que não sabem cozinhar, mães que não têm tempo. Imagina se você pega o gancho de faço marmitas veganas para marmitas para mães cansadas. E daí ali você começa a mostrar os benefícios dos lanchinhos, você pensa na comida das crianças, tudo. Ela chega lá e ela compra uma órbita de coisas, o lanche das crianças, o almoço da família, tudo. Porque ela encontrou uma solução no seu restaurante vegetariano. E daí de vegetariano, você tem o seu compromisso ético. Ela vai estar lá porque você faz o melhor, aí vai ser uma ironia, eu ia falar, o melhor brócolis empanado. Não pode empanado, que você não vende fritura. Mas você vai entender que você vai estar vendendo uma coisa, comida para famílias saudáveis. E daí você vai por lá na sua etiqueta, você vai mostrar que não... Você pode daí, na etiqueta, você pode colocar aqui tem proteção aos animais, aqui é vegano, aqui não vai ovos, aqui não vai leite. Você vai colocar várias etiquetas que a pessoa que tem essa preocupação vai dizer, nossa, é delicioso dessa maneira e ainda é vegano. E daí aquilo vai viralizar e as pessoas vão fidelizar e elas vão começar a contar umas para as outras. Por quê? Porque você está solucionando a vida dela. Então, sustentabilidade é seu compromisso ético, mas não o seu argumento de venda. E quando você escolheu um público, as mães, vamos supor que você pegou as mães cansadas, e daí você fez uma propaganda, sei lá, está exausta? Sabe quantas pessoas iam vir num post, você é uma mãe exausta, vem que eu te ajudo? Falando de comida, quantas pessoas vêm num post desse? E daí você começa a atender essa mulher, daí você começa a pensar num cardápio para essa mulher, para ela, para o filho, para o marido, tudo ao mesmo tempo. Os paladares diferentes, você entrega marmitas diferentes, você começa a fazer um kit família, entendeu? Então, quando você começa a fazer isso, você vai começar a pensar os detalhes, que é isso que eu falei. A terceira coisa é você não ter detalhes que encantam o seu cliente. Quando você se posiciona no mercado e você escolhe se você está trabalhando para o ciclista ou para a mãe, você vai encontrar detalhes que encantam aquele cliente. Ou você vai criar o lanche do cara da bicicleta, ou você vai criar o lanche das crianças do colégio. Isso que eu tô falando, solucionar a dor do cliente. E daí, para isso, você precisa saber quem é o seu cliente, que é o que a gente viu, né, na primeira aula lá, que você ainda não tava, mas que tava ali o link, enfim. Você tem que pensar um cliente. Não é só o cara vegano. Ele tem que ter uma personalidade. O vegano é o seu compromisso ético, então quando as pessoas forem veganas e perceberem tudo que você está fazendo de benefício para o seu público e que é vegano, eles vão fidelizar em você. Mas você vai vender para o cara não vegano também. Você vai vender para a mãe cansada que talvez nem vai se dar conta, porque ela ouviu falando da sua panqueca maravilhosa de beterraba com cenourinha e que todo mundo encantou com aquilo e daí ela quis conhecer, entendeu? Você vai vender o paladar, você vai vender uma proposta de valor para o seu cliente. E de pano de fundo você é vegana. E você conta isso na sua rastreabilidade. Então, nos 10 mandamentos do Empreende Verde, um deles é rastreabilidade. Fideliza. Porque você vai estar vendendo mesmo para quem não é sustentável. Mas quando o cara for sustentável, ele vai ler sua etiqueta. E quando ele lê a sua etiqueta e descobrir que lá não tem conservantes, que lá não tem sódio, que lá não... Ele vai dizer, nossa, isso aqui é o paraíso. Ele vai contar pra todo mundo, ele vai postar no Instagram, ele vai várias coisas que hoje você se esforça pra comunicar, entende? E daí quando você deixa isso como um pano de fundo, como sua rastreabilidade, não como sua estratégia de venda, você dá uma correção no curso das coisas, você passa a vender mais com menos esforço e você vai ver as pessoas dizendo, nossa, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Então, é a mesma coisa, só que com uma estratégia diferente. Eu tô te dando uma estratégia de venda. Eu vim te ensinar as 7 coisas que fazem o seu ecoproduto ser ignorado. Então, vamos lá de novo. A primeira é ser mais do mesmo, não ter um diferencial. A segunda é
o seu produto não resolver o problema de alguém. A terceira é ter detalhes que não encantam o seu cliente. Aí vamos para a quarta, não focar num público-alvo. Provavelmente as outras, você não ter ser mais do mesmo, seu produto não resolver o problema de alguém, não ter detalhes que encantam o seu cliente, significa que você não focou no público-alvo até agora. Significa que você, assim como 90% das pessoas que abrem um negócio, decidiu, vou colocar esse produto no mundo. Agora, cadê o cliente? E é o contrário, o processo que eu te ensino é o contrário. Você pensa, eu quero vender para o dono de negócio sustentável. Que produtos eu crio para esse cara? Então eu tô aqui criando um baralho do ESG, eu tô criando um tabuleiro do território lixo zero. Então você vai jogar num game, você vai saber, ai, errei aqui, vou dar um passo para trás, aqui eu tô evoluindo, agora eu preciso aprender isso num game, gamificado. Você vai se sentir ganhando quando você evolui nisso. E junto com isso eu ofereço mentoria, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho uma comunidade chamada Empreende Verde, eu tenho várias coisas que atendem o cliente que eu decidi atender. Eu decidi melhorar a vida desse cara. E daí eu vou me inspirando nessa pessoa e eu vejo a dificuldade dela, e daí eu vejo que ele não sabe precificar, vou lá e crio uma aula sobre precificação. Aí eu vejo que ele não sabe criar um processo de venda estruturado, eu vou lá e faço uma aula sobre isso. Eu crio eu crio um evento inteirinho com um curso gratuito ensinando uma estratégia infalível para ter alta performance na venda de produtos e serviços sustentáveis. Por quê? Porque eu tô atenta no meu público. E daí eu não tenho dificuldade de vender. O meu trabalho passa a ser encontrar cada vez mais essa pessoa. E como que eu encontro? Eu vou mostrar muito. Hoje, a aula de noite é toda sobre como que eu atraio um cliente novo, apaixonado, todos os meses. E se você ainda não tá nesse evento, a Revolução Sustentável, clica no link da minha bio. Entra no grupo de WhatsApp para receber esses avisos. Então, tudo isso que você estava fazendo de errado até agora esbarrava no fato de você não ter um público-alvo. E como que você define o seu público-alvo? Eu mostrei na aula número 1, mas basicamente você vai olhar para o mercado e vai pensar, vai setorizar, vai agrupar em nichos, em estereótipos, em grupos de pessoas que têm o mesmo hábito, todas as pessoas que podem comprar o seu produto. Então eu vou lá olhar em Mogi das Cruzes, que compram comida vegana, tem os caras da bicicleta, tem as mães solteiras, tem as mães cansadas, tem as mães que não sabem cozinhar, tem os idosos aposentados, que é um baita nicho, inclusive. E daí eu vou escolher um desses grupos. Então eu vou listar, vou fazer um brainstorming. Eu vou separar em grupos que eu vou dar nome, 250, 300 pessoas, 300 eu exagerei, mas 20, 30, 40 grupos que podem comprar minha comida. E daí eu vou pegar 3 cores diferentes e eu vou circular. O primeiro é o que existe em grande volume na minha região. E o segundo é um cara que eu tenho um grande valor de contribuição. Então, se eu sou ciclista, eu sei as necessidades de ser ciclista. Eu vou saber que ele precisa de um lanchinho. Eu vou saber que ele precisa de um almoço com determinadas características. Eu vou saber que realidade ele passa. Que talvez ele queira ter coisas na mochila, não sei. Se eu sou mãe, eu vou pensar nessa realidade. Então, quando eu tenho um público-alvo, eu começo a entender exatamente o que fazer para ter melhores resultados, entende? Peraí que eu vou pôr o carregador aqui, eu acho que eu tô com pouca bateria. Mas agora... não tava com pouca bateria. Então, o que você quer fazer é decidir um público-alvo que você vai atender. Primeiro critério, tenha bastante volume no meu mercado. Segundo critério, eu tenho um alto valor de contribuição. E o terceiro critério é, se possível, eu tenha um grande prazer em atender. Por exemplo, dentre todas as pessoas que queriam saber sobre lixo zero, e assim, quando eu comecei a falar sobre isso, eu promovi a Semana Lixo Zero, eram 100 eventos gratuitos durante uma semana em Porto Alegre, todos sobre lixo zero. Então eu fazia hospitais lixo zero, construção civil lixo zero, escola lixo zero, universidade lixo zero, restaurante lixo zero, e eu reunia mais de 1000 pessoas gratuitamente para saber sobre o que eu ensinava, que era sistemas para gestão de resíduos, que eu sou especialista em logística reversa. De pano de fundo eu tenho isso. Só que daí eu via que essas pessoas vinham e conseguiam ter alto resultado, e daí foi assim que eu fui vendendo. Eu fui trazendo para elas soluções que elas queriam comprar.
Então, eu foquei entre todos esses grupos. Aí, o que aconteceu? Quando eu fazia essas reuniões, eu tinha a prefeitura comprando de mim, o poder público, eu tive Secretaria de Educação do Estado de Educação comprando um programa chamado Escola Lixo Zero. Aí, eu atendi a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que era uma licitação. Aí, eu atendi o Instituto Unimed, que era uma iniciativa privada. Eu tô dando exemplos dos mais variados. Eu tinha cursos abertos para pessoas físicas. E daí, gente, eu não focava num público-alvo. Então, cada vez que eu ia escrever uma proposta, eu demorava muito. Eu não sabia que preço colocar. Quando eu decidi um público-alvo, eu decidi, eu vou falar com as pessoas que querem saber lixo zero e que têm negócios sustentáveis, eu comecei a criar produtos para essas pessoas foram melhorando a sua vida, faturando mais. O último depoimento que eu tenho da Fernanda, minha aluna, é que ela, nos primeiros 10 dias de inauguração, ela faturou R$3.500 de uma loja que ela estava abrindo. E que antes do primeiro mês, ela, num determinado fim de semana, ela dobrou esse faturamento. Por quê? Porque ela seguiu o método Sustente, que é um método que te entende até a comunicação com o cliente, que órbita de produtos eu vou ter para vender, para maximizar meu faturamento e melhorar a vida desse cara. Que é por isso que eu falo, boa, vou trabalhar com a comida marmita do ciclista, eu posso fazer o lanchinho da tarde, eu posso fazer a janta dele, eu vou vender 4 marmitas para ele por dia. Porque eu comecei a pensar na realidade desse cara. Então, eu vou criar uma órbita que soluciona a vida dele e assim eu vendo mais. E ele ganha, e eu ganho, e todo mundo ganha. É dessa maneira. Então, quando você foca num público-alvo, você melhora a sua comunicação, cria uma órbita que maximiza o seu faturamento, melhora a vida do seu cliente, você tem mais proposta de valor para ele, porque você começa a pensar na realidade dele. Entende? Então, essa é a quarta coisa que você faz para seu produto não ser ignorado. É não ter um público-alvo. A quinta coisa que você faz para ter o seu produto ignorado é você vende sem mostrar os benefícios do seu cliente consumir a sua oferta. Lembra, a sua oferta é uma solução. Isso significa que se ela é uma solução, ela leva o seu cliente de um ponto A para um ponto B. Então eu tô lá, eu sou a Ellen. Ellen, você continua por aí? Me dá um sinal de luz aí, tá? Aqui ela. Então eu sou lá, sou a Ellen. Tô fazendo comida fit. Vegetariana. Aí, agora que eu decidi um público-alvo, vamos supor que são as mães cansadas. Qual é o ponto A dessa mulher? Você vai dizer assim, você tem os filhos, não consegue dar conta da casa, nem da culinária, e ainda gostaria de ter saúde e paladar, mas não tem tempo para isso? Então vem cá que eu te ajudo. Aí você vai lá e você começa a mostrar soluções que você tá pensando naquela mãe cansada. Daí você mostra o lanche dos filhos. E daí ela vai vendo que o que ela tá comprando não é comida. Ela tá comprando tempo, ela tá comprando qualidade de vida. Então você vai mostrar qual é o ponto A dessa mulher. O ponto A dessa mulher é uma mulher cortando cenoura na cozinha. O ponto A dessa mulher é ela fritando cebola para fazer o arroz descabelada, morrendo de cansada de manhã. E o ponto B dessa pessoa é abrindo uma marmita, servindo uma culinária para a família, tranquila, com os exames de sangue lá, com tudo maravilhoso, mostrando saúde, com o que importa para ela. A marmita é a mesma, mas a sua linha editorial vai elevando o nível de consciência dela, porque o que você entrega não é só comida. É saúde, é tempo, é qualidade de vida. Então, você consegue mostrar os benefícios. E aqui, gente, é muito importante isso que eu tô falando. Normalmente, quando você vai vender, você usa as características do seu produto. Você vai dizer assim, é sem carne, é sem gordura, é com pouco sal. Isso são características técnicas do seu produto. Quais são os benefícios? Essa é uma marmita que aumenta a sua nutrição, que te ajuda a emagrecer porque ela queima calorias, ela é uma marmita funcional, ela é uma marmita que tem uma comida elaborada que você não vai usar tempo. O que ela tem? Qual é a transformação que você está entregando ali? Então, você vai mostrar qual é o ponto A do seu cliente e qual é o ponto B. Você não vai comunicar as funcionalidades do seu produto, você vai comunicar os benefícios que o seu cliente tem de consumir a sua oferta.
É que nem quando eu chego e digo qual é o ponto A do meu cliente. É um cara que tem uma solução genial, sustentável, que ele chega a ferver de tanto que ele percebe que aquilo pode ser a solução do mundo, e dentro daquele euforia toda que ele vive, ele não consegue vender, porque ele não é escutado, porque as pessoas não dão valor para um produto sustentável, porque as pessoas não percebem tudo que tem de riqueza em ter um produto vegano, porque as pessoas não entenderam ainda toda essa proposta de valor. E daí ele vive nessa angústia o tempo todo. Qual é o ponto B? É um cara que desapegou da vaidade de falar de sustentabilidade. Ele cria, ele potencializa suas vendas, ele ganha 97,5% do mercado, que são os não sustentáveis, porque ele começou a comunicar uma funcionalidade do seu produto. Ele está dizendo que aquela roupa ética que ele faz, com todo o critério de sustentabilidade do mundo, deixa a pessoa elegante, desejosa, maravilhosa. Eu vou te deixar a pessoa mais linda e bem vestida do mundo com a minha roupa de upcycling. E daí você põe isso na etiqueta. Então, o que você está fazendo é mostrar os benefícios, o seu avatar transformado, o seu cliente transformado depois que ele compra o seu produto. Então, você vai mostrar onde ele está antes de consumir a sua oferta e para onde ele vai depois que ele consome a sua oferta. O meu cara lá que não sabe vender, que tá ali angustiado, que às vezes pensa em desistir, que fica questionando se é uma boa ideia, que não sabe o que fazer para gerar um fluxo de vendas, ele sai do método Sustente-se tendo clareza do que fazer, tendo ciência de o que fazer para construir um legado, para ter alta performance em venda, para ter um cliente apaixonado todos os meses. Ele sabe o que fazer para ter o seu produto valorizado, ele sabe o que fazer para ter um produto que vale mais do que os seus concorrentes. É como se você conseguisse fazer uma transformação que a sua marmita de R$15 passa a ser vendida por R$45, porque você passou a ser desejado. E tudo isso porque você encontrou um arco narrativo, porque você sabe o que você vai comunicar e para quem. E de pano de fundo tá lá a sustentabilidade, que é seu compromisso ético, você não vai deixar de fazer, porque isso já é seu. E isso é o que vai fazer com que esse nicho fidelize em você, conte e tudo aquilo que eu te falei. Então, o seu trabalho agora, ele está 20 benefícios. Qual é a transformação? Aonde está o seu cliente antes de consumir o seu produto e onde ele vai parar depois que ele consumiu o seu produto. A coisa número 6 que você faz para ter o seu produto ignorado é não saber informações suficientes sobre o seu cliente. Porque daí, o que eu te digo? Eu te digo aqui, que você tem que elevar o nível de consciência, você tem que ter um arco narrativo que atraia a atenção desse cara, que mostre quais são as vantagens do seu produto, que desperte o desejo de compra. Só que só faz isso quem conhece o cliente. Eu só consigo vir aqui e te dizer que eu tenho um Trello secreto que reúne todas as informações de um dono de negócio sustentável lucrativo numa plataforma digital. Então tem seu planejamento estratégico, tem sua missão, visão, valores, manifesto, tudo que você precisa, porque eu escutei milhares de vezes os caras me dizendo: putz, Fabiola, mas daí eu fiz um monte de anotação e eu tô perdido aqui em papel. E daí eu vou lá e eu criei uma ferramenta que reuniu 10 anos de bagagem das coisas que eu mais fazia as pessoas pensarem. Porque se você quer ter um projeto robusto de sustentabilidade, qual é a missão da sua empresa? Qual é a visão que você tem? Visão é o que vai ser do futuro se a sua empresa der certo. Se a minha empresa der certo, no futuro todas as empresas vão ser sustentáveis. O cara que é obsoleto, ele não vai mais ter o direito de estar no mercado só porque ele gera empregos. Ele vai ter que pagar bem, ele vai ter que ser inclusivo, ele vai ter que ter fornecedores éticos. Se a minha empresa der certo. Então, qual é a visão do mundo se a sua empresa der certo? Você tem isso claro? Você sabe a missão da sua empresa? Você sabe a visão? Você sabe que valores você passa? Eu tenho lá 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tem sem mimimi é mais produtivo. Por quê? Porque eu não quero o cara que pensa que sustentabilidade é bom, abre um negócio, mas tem marra com dinheiro, não quer ter meta financeira. Não, eu quero o cara que tá assim, de vento em popa, que chegou aqui e disse: eu vou salvar o mundo, eu ganho dinheiro com isso, quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu salvo e beleza, vamos junto, tô aqui, boa noite, amor. Vou construir tudo isso que estão me ensinando porque eu tô em um ritmo disposto para isso. Então, tudo que você está fazendo é pesquisar o seu cliente. Você vai lá, você vai escutar o que é importante para ele, você vai entender, você vai viver aquela realidade. A realidade de uma costureira de gala é muito diferente de uma costureira de reforma. As duas são costureiras. Elas vão comunicar coisas diferentes, elas vão dizer, dar soluções, ofertas, produtos.
O que uma costureira de reforma entrega é a praticidade, é o ajuste, é aquela roupa finalmente servindo em você. O que a costureira de gala te entrega é um elan, é um gala, sabe? Então, a sua comunicação no mercado é diferente, o seu valor percebido no mercado é diferente, o que você vai cobrar do seu produto final é diferente através da sua comunicação. É isso que eu te ensino a fazer aqui. Então, para isso, você precisa saber informações suficientes sobre o seu cliente. O que você precisa saber? Quais são os desejos desse cara, os sonhos desse cara, tudo em relação ao problema que você está resolvendo. Vamos supor que você vende composteira. Quais são os problemas desse cara, que é lá da larva, que dá cheiro, chorume, barata? Quais são as soluções que a sua composteira tem para isso? Como que isso funciona? Então, eu conheço gente da compostagem acelerada, eu conheço gente da compostagem do preguiçoso, cada um é um avatar, cada um tem um cliente, um persona. Os dois fazem compostagem. Então, você vai começar a se comunicar da maneira que você vai pensar, o cara da compostagem do preguiçoso é um cara que não tem tempo, é um cara que não tem mas tem vontade de fazer. Então, você vai falar sobre isso com ele. Agora, o cara da compostagem acelerada, talvez ele tenha um restaurante, talvez ele tenha um grande volume, talvez ele tenha pressa, ele seja um eficaz, talvez ele seja um fornecedor de adubo. Você vai ter outra comunicação com ele. E você vai estar pesquisando esse público, então você tem que ter informações o suficientes para saber o que você vai falar para atrair esse cara. Entendeu? Então, quando eu chego aqui e te digo, eu te ajudo a ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis, eu pego o cliente sustentável, o dono de produto sustentável, que tá ciente que quer ter alta performance, que pode faturar alto, que salva mais o mundo por conta disso. Então, o que eu te ensino é vender mais com menos esforço. E se você fizer essa adequação, Ellen, você vai ver, sei lá, quantas marmitas você vende hoje. Você vai ver que quando você começar a ter uma comunicação assertiva, se você acertou a mão do público-alvo da sua cidade, você vai vender o dobro, o triplo com menos esforço. Porque vai começar o boca a boca, porque as pessoas vão... Você vai estar nichada, entende? E daí é que nem as pessoas... Quantos cursos de empreendedorismo existem sendo vendidos exatamente agora? Milhares. Mas eu sou a única que eu conheço que vende um curso de empreendedorismo voltado para donos de negócios sustentáveis. Eu entendo que esse cara tem problema com dinheiro, marra antissistema, eu ajudo a superar coisas. Eu tô querendo desenvolver um curso de produtividade para bicho grilo. Porque eu sei que esse cara é bicho grilo e tá tudo bem ele ser assim. Então eu vou ajudar ele dentro dessa realidade a pensar como ele vai ser produtivo. Em que momento ele vai se amarrar na cadeira e vai dizer, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tanto que quando eu sou mentora, o arquétipo que eu adotei lá atrás, que as pessoas adoraram e que desde então eu adotei sempre, é o arquétipo da mãe braba, porque funciona. Porque o cara tá lá se amarrando pra fazer, se amarrando, daí eu chego lá, e aí, fez os temas de casa, estudou isso aqui, executou, passou com o seu cliente, fez a campanha, e daí eles entram num modo de execução. Então a minha mentoria, ela traz um outro tipo de spin. A Ellen falando, eu tenho pouca visualização no Instagram, seria necessário investir, fazer publicações pagas, etc. Orgânico difícil crescer, né? Ao contrário, Ellen, eu entendo e eu tenho feito assim, ó, já gastei mais de 20 mil reais em marketing digital porque eu decidi que esse é o meu mercado, tá? E eu achei genial uma frase do Ladeira que ele diz que Instagram é para amadores. Eu tô fazendo no Instagram, eu virei uma agência de comunicação. Mas depois que você pega a mão, você tem o público-alvo, você vai testar. Então, eu tô fazendo tudo no orgânico aqui, ainda. E o que eu fiz? Agora, o meu perfil, pra quem não sabe, meu perfil recém foi hackeado, meu perfil antigo, ele é por Fabiola PS, e daí eu abri um perfil novo, que é esse Empreende Verde. E esse perfil Empreende Verde, eu estou patrocinando R$7 por dia só trazendo seguidores. E, gente, eu tô ganhando 100 seguidores por semana, porque o meu tema tá, eu vejo a relevância. Eu tenho... Antes de eu patrocinar, pra te ter uma ideia, quando eu fiz um post da Jane, procura esse post na minha timeline. O que eu fiz nesse post? Eu comuniquei tudo que o meu persona queria saber. Eu mostrei que ele pode mudar de vida, que ele pode trabalhar com sustentabilidade, que ele pode ganhar dinheiro. Como? Eu peguei a história da Jane, uma aluna minha, que tem um ponto de entrega voluntária, ou seja, ela recebe lixo na casa dela em Garopaba, e daí ela foi transformando isso, mas o sonho dela era fazer plano de gestão de resíduos para empresas. E daí ela começou a fazer meus cursos e daí ela foi seguindo exatamente o que eu ensinava e ela fechou o primeiro contrato dela de gestão de resíduos. E quando eu contei essa história dela, que tem o videozinho dela, é um post carrossel. 350 pessoas deram like, eu tinha menos de 100 seguidores.
Então você tem que ter um arco narrativo que atrai o seu cliente. Você não ainda mais em alimentação. O seu é um nicho black. Não é difícil crescer no orgânico, mas você vai ter que ter estratégia. Aqui é a Ellen falando, acredito que já aplicando essas suas dicas ajuda muito, algo já muda. Vou aplicar hoje mesmo, mudar a comunicação. Aloha! E se você tiver dúvida, me chama no direct, eu tô aqui pra ajudar. O que eu tô fazendo, gente? O que são essas lives? Eu conduzo vocês através do meu conteúdo gratuito, pra vocês terem resultados imediatos. E se fizer sentido, vocês entrarem no meu conteúdo premium. E para esse conteúdo premium que eu vendo no Perpétuo, os valores que eu vou fazer nesse lançamento do dia 8 de setembro e os bônus que eu vou dar são coisas incríveis, inacreditáveis que nunca aconteceram antes. Então, se você acha que faz sentido aprender mais comigo, tá numa comunidade Empreende Verde, aprendendo com mais pessoas, ou só comprar os cursos que ajudam você a estruturar o seu projeto de uma maneira que finalmente vai te colocar num alto patamar de faturamento, esteja na aula do dia 8, porque as pessoas que comprarem vão ter coisas que eu nunca dei antes no mercado. Inclusive coisas tipo sessão de destrave, porque agora eu sou uma mentora sistêmica que destrava, a sessão nem você é o que vou passar. Tem uma outra mentora sistêmica que vai dar sessões de destraves para as pessoas que comprarem as primeiras inscrições. Então, eu tô fazendo tudo para vocês crescerem seu eco-negócio. Então, vamos contar qual é a 7ª coisa que você faz para ter o seu produto, o seu ecoproduto ignorado. É não ter a capacidade de reunir tudo isso num arco narrativo e construir ofertas irresistíveis. O que é tudo isso? É o seu diferencial, é o seu cliente, é os detalhes desse cara, é as coisas que ele quer ganhar, as coisas que ele tem como vantagem, é os benefícios do seu cliente. Quando você junta tudo isso num arco narrativo e você mostra a transformação do seu cliente, você consegue atrair novas pessoas dizendo, nossa, eu quero isso pra mim. E isso aconteceu literalmente, quando eu contei sobre a comunidade Empreende Verde, onde a Jane tinha aprendido a fechar o primeiro contrato de gestão de resíduos. Alguém que, literalmente passa catando lixo na cidade de Garopaba, fechou um projeto de gestão de resíduos. Quando isso aconteceu, várias pessoas disseram, nossa, eu também quero isso pra mim, eu também quero conseguir fechar um contrato do meu negócio sustentável. Eu também quero passar a viver desse sonho. E aquilo teve pessoas que vieram pelo post já perguntando, o que você vende? E daí vieram para a comunidade verde, já se inscreveram, já estão participando das estratégias de alta performance, já estão assistindo uma aula por semana que é da comunidade Empreende Verde, já estão nessa pegada. Então, o seu trabalho aqui é reunir todas essas informações que você viu que você não reuniu antes, e construir isso num arco narrativo que eleve o nível de consciência do seu cliente a ponto dele desejar o que você tem para vender. Mas desejar tanto que ele vai te dizer qual é a sua próxima promoção, qual é a sua próxima oferta, qual é seu próximo lançamento, qual é o almoço de amanhã. Ele vai querer comprar um pacote de 7 cardápios porque é mais prático para ele. Entende? E daí você vai poder fazer, inclusive, o pacote, quem comprar 7 cardápios tem tal vantagem, a família leva o café da manhã, sei lá, entendeu? Você pode fazer. Eu vi até esses dias na timeline da Ellen que ela não vendia, que era só para inspirar, um pão maravilhoso. Aí você começa a vender o pão junto como o lanche da tarde do cara vegano. E você vai maximizando o seu faturamento, aumentando sua órbita de produtos que faz sentido para esse público que você escolheu. E, através disso, melhorando a vida do seu cliente. Você entende como vira, o que hoje é um esforço, vira algo fácil de fazer, prazeroso de fazer. Então, gente, Ellen, que público você vai escolher? Me conta aqui se você já escolheu. Se você vai mudar sua comunicação, você deve ter alguém em mente, né? Então, hoje de noite, eu vou ensinar, inclusive, tudo o que você precisa fazer para ter clientes novos, apaixonados todos os meses. Mesmo que você tenha perdido a aula 1, mesmo que você tenha perdido a aula 2, a aula 3 hoje vai agregar muito para o seu negócio sustentável. Quem ainda não está participando da Revolução Sustentável, esse curso gratuito onde eu ensino uma estratégia infalível para alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis, tem que clicar no link da minha bio. Vai cair num grupo de WhatsApp, ele é silenciado e lá eu tô mandando o acesso às aulas que estão sendo no Zoom. Vem para a aula que elas estão imperdíveis. A Ellen falando, eu faço pacotes a partir de 10 unidades.
são todas congeladas. Já abri restaurante em Florianópolis, hoje não tenho mais. Tem um cliente que compra 50 unidades por vez, mas muito poucos. Mas você vai criar um arco narrativo. Quando você tiver um público-alvo, você vai criar um arco narrativo que vai mostrar a vantagem e você vai lançar, comprar, por exemplo, um pacote, que é o que vai acontecer. Por exemplo, no dia 8 de setembro, eu vou lançar o método Sustente de uma maneira que nunca as pessoas vão ter. Então, eu vou gerar um maior fluxo de vendas naquele dia. Então, você pode dizer, eu vou fazer 50 marmitas temáticas para Páscoa, para o Dia das Mães, para o dia 7 de setembro, que é feriado. E as pessoas que comprarem um pacote de 50 marmitas para esse dia vai ter uma promoção tal. Ou vai ter um bônus tal. Então, ó, se a maioria reclama do tempo, você pode fazer comida para pessoas sem tempo. Comidas deliciosas para pessoas sem tempo. Pessoas que querem ser mais saudáveis, mas não tem tempo. Então, comidas deliciosas saudáveis para quem não tem tempo. Minha live encerra em 25 segundos. Vem para a aula de hoje de noite que a gente continua esse papo. Em 4 dias você vai saber o que fazer para finalmente faturar com alta performance o seu produto sustentável e assim alcançar mais pessoas e viver com conforto financeiro. Se é tudo isso que você deseja para você, vem para as aulas, continua nas lives e chama seu amigo Eco. Eu tô no orgânico, me ajuda a divulgar esse movimento. Aloha!